Eu acho que agora nós vamos conseguir ter uma aula. Bom dia, alunos. Bom dia. Vamos, você Bom que vai dia. agora. Bom dia. Ai, que bom ver vocês. Primeiro tempo foi um transtorno. E foi só aquele tempo. Depois o aplicativo não travou mais. Mas acontece, às vezes, no sexto ano, nos outros dias que inicia com sexto ano, com sétimo. Numa terça e quinta, sempre eu começo com sétimo, eles falavam assim, mas sempre trava com a gente? Eu falei, dessa vez travou com o oitavo. Muito bem. Quantos temos aqui? 17, ok. Deixa eu ver quem está aqui para a chamada. Bom dia, Sandra. Bom dia para todos vocês, que nem eu falei. Bom dia, Sandra. Bom dia, que Deus possa abençoar o nosso dia, né? E todas as pessoas e as famílias de vocês, né? Junto às nossas famílias, toda a proteção e bênçãos de Deus, onde a gente eleva a Ele toda a nossa súplica e agradecimento. Então, vamos lá. Arthur Noronha está sem foto para mim, hein? Todos precisam ter foto ou câmera ligada. Não esqueçam disso. Olha, primeiro eu queria parabenizar o 8º ano, na atividade avaliativa, aí Arthur Noronha, obrigada, na atividade avaliativa que fizeram com, assim, com facilidade, não teve transtorno, né? E eu me lembro da Yasmin que deu um probleminha, que ela teve que sair, mas eu não percebi desespero, pode até ser que ela tenha ficado nervosa, mas eu não vi desespero. Lá no sexto ano foi um desespero, como eu disse para vocês. Para vocês, como são maiores, parece que vem com mais serenidade. Então, foi muito tranquilo. Quero parabenizar a turma, tá? E dizer que cada questão, como tinham 6 questões, cada questão valia 1,67, tá? 1,67. Aí vocês multipliquem aí. Como dá uma periódica, né? Se deu 0,5, eu já passei para um número a mais. Se for menos de 1,0, 0,4, 0,3, aí fica numa média menor. Como sempre eu faço nas médias aí de vocês, que vocês já sabem, tá? Mas eu não gosto de avaliação da em vírgula, não. Mas como ali eu queria 6 questões, por isso que teve que ser desse jeito a análise, tá? Eu quero só avisar. Arthur Rios está aí? Arthur Rios, não, ainda Ele não. está sem internet, professora, a internet dele está muito ruim. O Davi, deixa eu ver, o Davi também, obrigada, João Guilherme, o Davi também não está. José Mateus está. José Mateus, eu quero que você me chame no privado ainda hoje, porque quem faltou atividade avaliativa, eu falei com o Fábio, falei com Lília, e a Lília adicionou, avisou os pais, então eu vou dar uma nova chance, então eu quero que chame no privado, que eu vou marcar um dia fora da aula, vai ter que ser um horário de 11h30 mais ou menos, onde todos já encerraram as aulas, para eu agendar. Então vai ser esta semana. José Mateus, me procure. Ian está aqui? Também não. Oh, meu Deus, aí fica difícil, hein? Júlia está aqui? Júlia, também não. E a Júlia tentou entrar numa aula anterior, que eu estava lá no 7º, ela tentou entrar, eu que removi. Agora que a aula dela, ela não está presente. E o nosso aluno novo, Gabriel, também não está presente. Está. Gabriel Gomes. Está, sim. Já vi. Desculpa, Gabriel, está sim. Gabriel, uma pergunta que eu tenho que fazer para você. Você viu vozes verbais na outra escola? Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva? Responde aí para alguém aí no celular e alguém me diz, tá? Do Gabriel, se ele viu as vozes. Viu. Acha que sim, tá? Ele já me respondeu aqui. Então, Gabriel, você dá uma olhadinha no seu material. Qualquer coisa, você me chama no privado, porque... Não sei, ou você deixa para fazer a avaliação num outro dia, porque você está entrando hoje, né? Então tem que ter mais cautela aí com você, tá bom? Você eu posso deixar para uma outra semana. Então veja com calma,
se você viu esses 3 tipos de vozes e me fala no privado, tá, Gabriel? É o que eu te peço, que me busque no privado, porque conforme eu falei para vocês, tem aluno que eu tento achar no grupo, não consigo entrar no grupo, não consigo achar o telefone do aluno, porque não vem a foto, não vem o nome, aí fica mais difícil. Então, me chamem no privado esses alunos que eu citei, tá bom? Vamos lá. Peguem o caderno suplementar, nós vamos terminar a correção, que quase não fizemos nada na aula. Doutora, rapidinho, eu vou pegar um caderno. Oi. O Nicolas pediu para avisar que ele não está conseguindo entrar na aula. Ah, ok. Às vezes é a internet, é isso? É devido à internet? Não sei, acho que ele não está conseguindo. Porque aqui eu já falou. admiti. Ele não está na sala de espera e ele já estava no início aqui. Eu vi a foto do Nicolas aqui, eu acho. Se bem que tem hora que eu confundo tudo. Já dei presença. O Gabriel Zanetti está entrando, ok. Olha, só para lembrar que esta semana temos o capítulo 7 do Eureka e o Gabriel, aluno novo, olha bem, Gabriel, não se angustie, os alunos estão no capítulo 7, mas você precisa fazer o capítulo 5 e o capítulo 6, mas o seu prazo não é desta semana, o seu prazo é mais longo, é claro, e toda a turma vai entender isso. Eu só deixar anotado que capítulo 5 e capítulo 6, toda a turma já fez, tá? Então, aí você faz quando achar que dá para fazer. Então, para você... Ah, o Nicolas está voltando, ó. Nicolas voltou, admiti aqui na sala de espera que ele está. Ok, Gabriel, qualquer dúvida, Gabriel me chama e me pergunta, tá? Eu estou à disposição para ajudá-lo. Ok. E só para terminar, porque tudo isso eu tinha que ter falado na primeira aula. Teve um aluno, apenas um aluno da turma de vocês que não fez o Eureka capítulo 6, tá? Todos os outros estão de parabéns. Fizeram no prazo pedido, que eu não estou contando com o Gabriel. Então, esse um aluno é sem o Gabriel, tá? Gabriel vai ter a chance maior, como eu disse. E esse aluno sabe, né? Quem não fez o capítulo 6 sabe muito bem, eu não preciso dizer o nome. Zerou, hein? A não ser que me procure no privado, eu vejo o que faço, tá? Muito bem. Então, no número 7, nós fizemos a letra A, que encontramos um objeto direto. Agora, temos assim, olha, em pé na portaria de um mega prédio da Avenida Rio Branco. Na portaria de um mega prédio na Avenida Rio Branco, tudo isso é adjunto adverbial de lugar, ó. Onde? Na portaria de onde? De um mega prédio da Avenida Rio Branco. Opa, deixa eu admitir a Milena aqui que quer entrar. Ok? Agora, vimos que na portaria é um adjunto adverbial de lugar, sendo que portaria aí é o núcleo. O que seria de um mega prédio? Qual a análise sintática de um mega prédio? Quem sabe? Quem fez? Hein? Adjunto adnominal? Seria um adjunto, porque aqui a gente não trabalhou muito, né? Seria aí um adjunto adnominal do adjunto adverbial de lugar, né? Então, nós vimos que o núcleo, nós não vimos, mas aqui dentro dessa expressão toda, o núcleo seria a portaria, o núcleo do adjunto adverbial. E tudo que acompanha seriam aí os adjuntos adnominais. Olha lá que modifica portaria, tá? E a letra C, não vamos fazer essa. Essa aí seria uma oração subordinada adverbial. E olha, eu estava olhando no cronograma, vamos entrar ainda hoje nas orações coordenadas, que é o capítulo 9, e eu não sei se é no capítulo 10 ou se ainda é no capítulo 9, aí sim que nós vamos entrar nas orações subordinadas. Tá? As adjetivas é só lá no último bimestre que eu estava olhando aqui, o plano de curso que vem na minha apostila. Então, por isso que eu ainda não dei oração subordinada adjetiva, embora já tenha cobrado lá no capítulo, né? Muito bem. Então, essa letra C vocês podem até responder, mas põe um asterisco aí do lado. Não trabalhamos ainda, tá? As orações subordinadas, no caso aí as adverbiais.
Número 8. O sufixo mente é formador de que tipo de advérbios? O que seria? Advérbio de quê? De modo. De modo, ok. A letra B. Identifique na segunda nota de rodapé do trecho de Admirável Brasil Novo um advérbio com essa terminação. Então, lá no rodapé mesmo do texto, vocês encontram na página 19. Então, o que vocês encontraram lá? Qual que é o mesmo adjunto adverbial que termina em mente? Eu achei tragicamente. Tragicamente. E na letra C, deixa eu esperar a letra C, que aí já sai o gabarito de tudo, tá? Literariamente. Oi? Literariamente, tá certo? Mas está na segunda nota? Não, na segunda nota? Então acho que É considerado o bruxo da literatura minimalista, morrera tragicamente, que é esse adjunto adverbial, em um acidente da montanha-russa nos Estados Unidos. Deixaram uma obra de tantos romances minimalistas, a maior parte deles de apenas um parágrafo, todos de grande sucesso editorial. Seria esse segundo que foi pedido. Então, o único adjunto adverbial que tem aí é tragicamente, que termina em mente. Não tem outra, é na segunda nota do rodapé. Então, foi essa nota que eu acabei de ler. Então, não tem outra resposta, ok, aluno? Ok? Letra C. De que adjetivo esse advérbio deriva? Deriva de quê esse tragicamente? Trágico. De Trágico. A que termo ele se refere lá no contexto? Ao verbo morrer. Ao verbo morrer. Então, vai aparecer aqui a resposta das 3 letras do número 8 para a gente agilizar, ok? Sandra, Oi. você poderia voltar só para ver a C da 7? Que eu não tinha entendido. A C da 7 não é para fazer. Tem uma resposta ali que é adjunta, oração subordinada adverbial temporal, mas eu disse que a letra C nós ainda nem vimos as orações subordinadas, tá, Kalena? Olha lá. Tá. Peraí. A letra C, não. Da número 7. Olha lá, oração subordinada adverbial temporal. Mas põe um asterisco aí do lado, que isso aí a gente não viu ainda. Então, vamos para o número 9. Você vai assistir a minha palestra... Aqui é a interpretação. Não, não é não. A minha palestra no CCBB, nesse trecho de um diálogo do texto, classifique sintaticamente os termos a minha palestra e no CCBB. Justifique sua resposta. A minha palestra seria qual função sintática? Objeto indireto. Objeto indireto. Vai assistir a quê? Por que esse a? Olha o a com crase aí e o verbo assistir, que vocês não viram ainda a regência verbal. Mas aqui nesse contexto ele é um transitivo indireto. E fica fácil de saber porque tem a contração aí, ó. A minha palestra. Então, é um objeto indireto. E por que ele é um objeto indireto? Por quê? Está pedindo para justificar a sua resposta. Porque o verbo é transitivo indireto? Porque o verbo é transitivo indireto. Ok. E a outra? E no CCBB? O que seria? Adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial de lugar, porque acrescenta uma circunstância. Vamos lá, resposta aí da número 9. Tem aí a minha palestra objeto indireto, pois complementa o verbo transitivo indireto que é assistir, ou então só dizer, porque é um verbo transitivo indireto, ok? E no CCBB, adjunto adverbial de lugar, pois acrescenta circunstância. O adjunto adverbial tem esta função. Vou deixar ainda o número 9 e vou para o número 10, que é uma resposta pessoal aqui. Vamos para o número 11, que é mais rápido. Vamos lá. Nós temos um trechinho, né? Um parágrafo, e vem a letra A. Vocábulo. Olha, gente, vocábulo é uma palavra, expressão é outra coisa. É para retirar desse parágrafo um vocábulo que funciona como adjunto adverbial de tempo. Qual seria? Só tem um aí.
Sempre. Sempre. Muito bem, Letícia. Só tem esse vocábulo, só essa palavra. Porque tem expressões aí que são adjuntos adverbiais, mas está pedindo vocábulo. Posso mudar o slide, pessoal? Posso? Pode. Vou mudar. Posso. Número 11, então, a letra A é sempre. A letra B, locução. Agora sim, é uma expressão. Locução é uma expressão formada por mais de uma palavra. Locução que funciona como adjunto adverbial de modo. Qual seria? Absoluto No silêncio. mais absoluto silêncio. Ok, no mais absoluto silêncio. Já ponho o gabarito das 3 letras, tá? E na letra C, locução que funciona como adjunto adverbial de companhia. Entre os dois. Entre os dois. Então, vamos lá. Vem aí a resposta das 3 letras da número 11. O vocábulo é sempre adjunto adverbial de tempo. A locução, adjunto adverbial de modo, é no mais absoluto silêncio. E a locução como adjunto adverbial de companhia entre os dois. Aí a gente terminou o número 11. O número 10, como é uma resposta pessoal, eu vou escutar um apenas, tá? E aí eu coloco aí no gabarito que tem aqui para mim, como uma outra opção, e cada um veja o que colocou, mas você usando o verbo que tem aí, você pode acrescentar, né, outras palavras, e é claro, tem que ter um adjunto adverbial de tempo nesta frase, não que seja na ordem que está pedindo aí. Você pode usar outros termos, outras palavras que não seja nessa ordem, mas tem que constar o verbo conhecer e um adjunto adverbial de tempo. Então, olha lá. Elabore uma frase utilizando a dupla de termos propostos em cada item. Verbo conhecer mais um adjunto adverbial de tempo. Quem gostaria de ler sua resposta, por favor? Eu. Posso ler, Sandra? Pode ler. Acho que 2 falaram fala. aí. Pode, João, pode, João, pode. Vai, João. Coloquei, te conheço há 5 anos. Te conheço quanto tempo, 5 né? anos. Tempo. Há 5 anos, ok. Uma outra, quem foi que falou aí? Luiz. Ah, a minha tá tipo a mesma coisa. A minha só faz conhecia ele há anos. Eu conhecia ele há anos, eu conhecia ele há anos. Ok. Vou colocar uma aqui, bem diferente, porque é resposta pessoal. Depois eu ponho aqui, mas o que tem aqui para mim é parece que nos conhecemos ontem, né? Conhecemos quando? Ontem. Isso é para vocês terem a noção que vocês podem acrescentar o que vocês desejarem na oração. A letra B é o verbo viver, mais um adjunto adverbial de modo. E agora? Um exemplo aí. Posso ler, Sandra? Pode, João. Não, lê, Calhão. Pode ler. Estou vivendo intensamente. Agora eu coloquei, eu vivo intensamente. Eu vivo intensamente, eu estou vivendo intensamente, joia. Você pode mudar aí a pessoa do verbo. Perfeito, intensamente. De que modo? Intensamente. Lindo. E a letra C é o verbo postar, mais um adjunto adverbial de lugar. E agora? Eu posto, ou você posta. Posso ler, Sandra? Diga aí. Eu coloquei, eu postei uma foto em Londres. Eu postei fotos em Londres. Ai, que chique. Em onde? Em Londres. Foi longe. Coisa boa, né, João? E aí, tudo bem? Uma outra frase, mais um rapidinho. Eu coloquei, eu postei uma notícia sobre aquele lugar. Eu postei uma notícia sobre aquele lugar. Não, mas sobre aquele lugar vai ser de assunto. Mesmo tendo esse lugar aí. Sobre o quê? Sobre aquele lugar. Então, aí tem que mudar. Muda aí. Você pode postar fotos em algum lugar. No meu aqui é nas redes sociais, é a minha resposta. Ele posta fotos nas redes sociais. Posta fotos onde? Nas redes sociais. Posta fotos onde? Em Londres, etc. Verbo morar, mais um adjunto adverbial de lugar também. Isso é fácil, né? Eu moro em Resende. Eu moro em Resende. Moro onde? Em Resende.
certinho, e assim por diante. Então, vamos colocar aqui algum dos gabaritos para a gente finalizar essa correção do caderno suplementar. Lembrando, como o nosso primeiro tempo de aula foi um problema sério no aplicativo, 4 questões que são de interpretação, depois vocês conferem lá no link, tá bom? Porque é do número 1 até número 4, era só interpretação de texto da carta... carta aberta é outra turma, é do de vocês aqui, do artigo de divulgação científica, né? Tudo bem? Então, agora, meus amores, fechem o caderno suplementar. Vamos pegar a apostila de vocês no capítulo 9. Onde nós vamos ver, deixa eu pegar a minha também, né? Espera aí. Vamos na página... Espera aí. Página... 85 atividades, espera aí. Página 80, onde nós vamos ver as orações coordenadas. É claro que antes disso tem gênero textual, tem interpretação, onde o gênero textual de vocês é carta do leitor, ou carta ao leitor, né, ou carta de leitor, um desses 3 termos. Mas o mais fácil, o mais usado é carta do leitor. Então, abriram aí a apostila, página 80, as orações. Vamos começar a ver as orações. Lembrando, meus amores, que capítulo 8, capítulo 9, nós só estamos adiantando. Não, eles não cairão no simulado. Eles não cairão como segundo bimestre. Tanto que Eureka me parece... Eureka... eu tenho que conferir a Eureka, mas eu acho que a Eureka também até o capítulo 7. O simulado eu tenho certeza, porque eu perguntei do simulado para o Fábio. Agora eu vou confirmar com ele a Eureka também, tá bom? A Eureka deve ser do 4 ao 8, porque o primeiro bimestre foi a Eureka... de 5 a 8 deve ser. Do primeiro bimestre foi do 1 ao 4, não foi, meus amores? Não, foi do 1 ao 5. Não, a Eureka foi do 1 ao 4, não foi, não? Foi do 1 ao 4, eu acho. Ih, depois eu vejo. Do 1 ao 5. Agora confundiu minha cacholeta aqui. Porque ela colocou o 5 para fazer semana passada. O 5, é a verdade. O 5 entrou no segundo bimestre. Então, deve ser 5, 6, 7 e 8. Eu vou confirmar com o Fábio, tá? Então, Andra, vamos lá. Então, vamos adiantando. Oi? Só para confirmar, o simulado é do capítulo 4 ao 7, não é? Isso aí, simulado, isso aí eu já confirmei com o Fábio, 4 ao 7. E aí ele me autorizou, porque eu perguntei se eu poderia dar continuidade. Ele autorizou e achou até bem positivo dar continuidade, mas depois eu paro para fazer uma revisão, umas 2 semanas antes, ou 1 semana antes, eu paro só com exercícios de revisão para o simulado. Tá bom? Enquanto isso, a gente vai adiantando aqui o conteúdo. Vamos lá. Obrigada. Deixa eu ver se tem mais algum recadinho. Eu acho que não. Eu só fico preocupada com quem faltou atividade avaliativa que tem que me procurar. Isso aí eu me preocupo. Eu me preocupo, o aluno que deveria se preocupar, né? Eu penso que os alunos que deveriam se preocupar. Mas eu fico aqui também com a mesma preocupação, porque depois, na última hora, não tem como dar nota se o aluno não fez atividade avaliativa. Enfim, vamos lá. As orações coordenadas, quem era do Santa Ângela viu comigo no 7º ano. Agora, eu preciso saber dos alunos novos do 8º ano. Espera aí, cadê a listinha do 8º ano? Vamos lá. Peraí. Davi, você viu as orações coordenadas? O Davi não está aí. Gabriel Zanetti, viu? Gabriel Zanetti está aí. Gabriel Góes, aluno novo, você viu na outra escola as orações coordenadas? Põe aí como resposta e alguém me diz. Ou então no chat, se você já aprendeu, você já me respondeu uma hora aí para mim.
Então, Gabriel Góes, deixa eu ver, tem resposta aqui. Isso eu preciso saber, tá, gente? Antes de entrar em qualquer conteúdo, viu, Gabriel Góes, viu. Obrigada por me responder, Gabriel. Joia. Deixa eu ver, Giovana, você viu? Eu e a Thalita, a gente viu sim, e chegamos a ver no final do ano o começo da subordinada. Ok, tá jóia. Então já começou a ver as subordinadas, perfeito. O Gabriel Zanetti não está conseguindo falar, que ele disse, mas Gabriel Zanetti, escreve aí para mim se você viu as orações coordenadas. Deixa eu ver. Viu, ok, Gabriel Zanetti viu. E Giovana também. Vamos ver outra aqui. José Haroldo, saiu José Haroldo? Não, José Haroldo não está aí. Júlia está aí, também não. Ai, meu Deus, alunos que faltam. Ai, deixa eu ver outra aqui. Peraí. Maria Fernanda. Você viu, Maria Fernanda? Está aí, Maria Fernanda? Eu cheguei a ver só um pedacinho no final do ano das coordenadas. Das coordenadas, ok. Thalita, se a Giovana viu, a Thalita também viu, né, Thalita? Agora eu já aprendi. Ela é da minha sala. E só. Esses aí, os alunos novos, os que faltaram não tem como eu saber. Vamos lá. A função das coordenadas, a ligação delas é totalmente independente. Dentro das coordenadas, primeiro escutem a explicação, depois a gente lê ali, tá? Então, para a gente ver oração, a gente tem que ter consciência do que é período. Período simples, período composto. Período simples é aquele que tem apenas um verbo ou uma locução verbal. Período composto é quando tem mais de um verbo e mais de uma oração, mais de um verbo, que aí é um período composto. As orações são analisadas nos períodos compostos. Os períodos compostos pode ser por coordenação ou por subordinação. Então, a princípio, nós só vamos aprender o período composto por coordenação. Para saber se ele é a classificação da coordenação, a gente tem que aprender as conjunções. A gente chama essas conjunções de conjunções coordenativas, aditivas, adversativas, explicativas, conclusivas e alternativas. São as conjunções. Quando eu classifico as orações, eu classifico oração coordenada. Se ela tiver conjunção, eu chamo de coordenada sindética. Sindética, nós vamos ler aqui daqui a pouquinho, que vem de síndeto. Síndeto quer dizer a conjunção propriamente. Por isso que é sindética, quando tem conjunção. Quando na oração não tiver conjunção, quando no período não tiver a conjunção, eu chamo de oração coordenada assindética, ou seja, não tem síndeto, não tem conjunção. Tá? É um resuminho aqui, em que agora nós vamos ler com calma, só para relembrar, e os alunos que não se lembram, como disse, é para a gente dar uma relembrada aí. Vamos lá, acompanhem comigo, tá? As orações coordenadas. Observe os seguintes períodos extraídos do primeiro e do segundo parágrafo da reportagem da sessão anterior. Nós não lemos ainda essa carta do leitor, essa reportagem, tá? Mas vamos analisando as frases. Você tem amigos suficientes. Arrumar um novo pode fazer mal. Se eu coloco assim, ó, você tem amigos suficientes, é uma oração que eu compreendo. Se eu colocar arrumar um novo pode fazer mal, também dá para se compreender. Então, uma não depende da outra, né? Mas por isso que as coordenadas, a gente fala que são orações independentes. Então, vamos lá. A segunda, a referência a um filme de mais de 20 anos atrás pode parecer datada, mas considere a época da história. Então, se vocês olharem a primeira oração, nós temos duas orações, tá? Um período composto com duas orações, porque tem um verbo numa e uma locução verbal na outra, né? E na segunda oração, nós temos uma conjunção, que já já nós vamos ver. Temos na primeira oração a locução verbal pode parecer, a referência a um filme de mais de 20 anos atrás,
pode parecer datada. Aí eu tenho uma oração, porque logo depois eu tenho uma outra iniciada por uma conjunção. Mas considere a época da história. E temos um outro verbo, que é o verbo considerar. Por isso que temos aí duas orações. Veja que esses trechos são formados por duas partes principais. Em um, você tem amigos suficientes, e a outra, arrumar um novo, no caso amigo, pode fazer mal. A segunda, em 2, a referência a um filme de mais de 20 anos atrás pode parecer datada, já falei isso para vocês, e a outra, mas considere a época da história. Continuando, dizemos que um período é composto por coordenação quando essas orações são autônomas, ou seja, independentes, né? Quando você cria uma autonomia em tudo na vida, você diz que você cria uma independência. Sintaticamente, independentes umas das outras. Por si, elas já apresentam um sentido completo. É o caso das orações dos exemplos anteriores. Quando tratamos desse tipo de orações, também falamos em orações assindéticas e sindéticas. Esses dois termos vêm de súndetos. Nossa, eu falei síndetos, né? Perdão, é súndetos. Palavra grega que significa ligado, unido a algo. Uma referência às conjunções ou locuções conjuntivas. Palavras que podem aparecer conectando as orações. Então, as conjunções têm essa função de conectar. Porque aí a gente pergunta assim às vezes, ai meu Deus, por que eu preciso saber as conjunções, né? Sabe por que vocês precisam saber as conjunções? Para na hora de escrever um texto, você aplicar essas conjunções. Lá no 9º ano eu estou numa luta sobre isso, porque eles vão colocando vírgulas, vírgulas, vírgulas ou pontuações e esquece de substituir algumas palavras com conjunções. A conjunção é essencial para uma produção textual, ela ser bem elaborada, ela ser bem feita. Você aplicar essas conjunções aí para evitar repetição ou para o seu texto ficar mais com um vocabulário mais rico. Então, você tem que saber quais são elas para você depois saber aplicar, né? Então, vamos lá, dando continuidade. No exemplo 1, as orações se apresentam uma ao lado da outra sem haver uso de nenhuma conjunção. Dizemos que elas são assindéticas. O a, na língua grega, traz a ideia de negação, ausência. No caso, ausência de conectivo. Conectivo é conjunção. Classe gramatical eu chamo de conjunção. Na função sintática eu chamo de conectivo. Já em 2, a segunda parte é introduzida pelo mas, conjunção que estabelece uma relação de oposição entre as duas ideias. Trata-se, então, de uma oração sindética. Então, a princípio, meus amores, temos que lembrar o que é assindética e o que é sindética. A sindética não aparece conjunção na oração. A sindética, que vem de súndeto, né? Aparece a conjunção na oração. E temos uma nota ali explicativa sobre as locuções conjuntivas. Sabemos que conjunção é apenas uma palavra. Locução é uma expressão formada por mais de uma palavra. Olha lá. Formadas por 2 ou mais palavras que assumem o papel de conjunções. Exemplo, no entanto, mas, porém, contudo, todavia, no entanto. No entanto é formado por 2 palavras. É uma locução conjuntiva, equivalente a porém. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Vamos dar uma paradinha aí, só para eu fazer a chamada, para a gente verificar aqui quem que realmente é aluno que não participou da aula. Ana Lídia, faltou as 2 aulas. Arthur Rios, ai meu Deus, precisava... Faltou todas. Faltou todas, algo aconteceu com a Ana Lídia, hein? Poxa. Arthur Rios também faltou todas hoje? Sim, o Wi-Fi dele tá muito ruim. Alguém me falou já. O Davi também faltou todas?
Davi? O Davi entrou em uma. Foi a anterior a Gustavo. essa. O Gustavo participou da primeira e faltou essa. O José Haroldo participou da primeira e faltou essa. A Júlia faltou também as duas. A Júlia faltou as outras também? Acho que Sim. sim. E o Ian sim, também sim. faltou? Ah, Ian, Não, ele estava em E a matemática. falta. Ian Aparece faltou algum. minhas duas. Eu precisava falar com o Ian. Ok, foram esses alunos que faltaram às aulas e alguns deles eu precisava falar sobre atividade avaliativa. Vamos ver o que eu vou conseguir, se eu consigo achá-los no grupo, para eu falar no privado. Vamos lá, dando continuidade, pessoal. Está quase terminando, né? Não vai dar para ter tarefa para amanhã, porque fugiu tudo. O primeiro tempo de aula nós perdemos muito, era para eu estar terminando as orações coordenadas nessa aula e passando uma atividade para amanhã. Mas não tem problema, tá? Amanhã a gente dá continuidade. Não temos que ter pressa, né? Estamos adiantados dentro de tudo bem. Então fica sem tarefa, tá? Só mesmo a eureka da semana do capítulo 7. Então, voltando aqui na apostila. Você tem amigos suficientes, arrumar um novo, no caso, um novo amigo, pode fazer mal. Eu não tenho conjunção nem na primeira oração e nem na segunda oração. Então, como não apresenta um conectivo para ligar essas duas orações, mas a gente separa os verbos, né? Então, nós temos uma oração coordenada assindética na primeira e a mesma coisa, uma oração coordenada assindética na segunda. A frase de baixo. A referência pode parecer datada, mas considere a época da história. Aqui nós já temos a conjunção, aí nós temos que estudar bem as conjunções, né, gente? Temos o mas, que é uma conjunção adversativa. Então, o que vem antes, olha, a referência pode parecer datada. Como não tem conjunção, eu classifico como uma oração coordenada assindética. Já na segunda oração, por ter a conjunção mas, eu classifico como uma oração coordenada sindética. Então, aqui é só para saber o que é assindética e o que é sindética. Agora vem olhando por cada uma, né, a classificação de cada conjunção, de cada oração. Então, a oração, lembrando que eu classifico oração coordenada. A conjunção eu classifico conjunção coordenativa. Tem diferença aí, ok? Então, a seguir, veremos os tipos de orações coordenadas sindéticas. Essa classificação depende do sentido que a conjunção, ou seja, o conectivo, traz ao período. Nós temos em 1 minutinho ou menos de 1 minutinho restante, bem finalzinho. Mal vai dar para a gente ler a primeira, né? Quem poderia ler a oração aditiva para revezar a voz comigo aqui? Oração aditiva. Quem pode ler? Expressa adição, soma, conexão. É introduzida por conectivos como e, nem, no sentido de e não só, mas também, não só, como também, tanto, quanto, tanto como. Então, obrigada, Kalina, essas orações aí, essas conjunções que são classificadas como aditivas. Lembrando que mas também é só se aparecer essa expressão, hein? Essa locução conjuntiva aí. Se aparecer o mas sozinho, ela vai ter uma outra classificação. O mas também, aí sim indica soma, conexão, adição. Oi? Oi? Alguém falou? Não. A internet caiu pelo menos no último minuto, né? Isso que é bom. Tá acabando. O que, João? Não acabou a internet, é isso? Eu acho que a internet já travou, não acho. Então, vamos lá. Exemplo, tenho alguns amigos de convívio diário e mantenho vários contatos nas redes. Olha bem, na primeira oração tem o verbo tenho e não tem conjunção. Então, é uma oração coordenada assindética.
Já na segunda oração, em que aprendemos a dividir essas orações no 7º ano, mas a gente vai recordar aí no 8º, como que divide as orações. Nessa segunda está iniciando com uma conjunção e, então eu classifico esta oração como uma oração